Boa noite, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro, estamos começando mais um É Cultura, recuperando as melhores reportagens e quadros que foram ao ar aqui no programa durante todo o ano passado. E no programa de hoje você vai ver um bate-papo com o jornalista e escritor Laurentino Gomes sobre seu novo livro 1889. Uma exposição composta apenas por antigos instrumentos de tortura e o trabalho das cantoras Kátia B e Lulina. Tudo isso a partir de agora. O que você sente quando está diante de instrumentos de tortura? Foi justamente esta discussão que uma exposição aqui em Curitiba quis provocar durante o ano passado. Um grupo de colecionadores europeus trouxe ao Museu Municipal de Arte, o MUMA, a exposição Instrumentos Medievais de Tortura, Período da Inquisição. Uma coleção perturbadora que mostra em detalhes as formas de punir aqueles que pensavam diferente na época da Inquisição. Em meio a mais de 50 peças originais, restaurações e réplicas perfeitas dos instrumentos, é possível entender como funcionavam com o auxílio de ilustrações explicativas dos procedimentos de tortura. Muito além de causar o desconforto, essa mostra tem o objetivo de expor e explicar a forma como o homem reagia a novos modelos de pensamento e teorias. É o interesse, como eu disse, cultural, sobretudo pedagógico, e é muito atinente com todo o que é os sistemas, digamos, de governo dos últimos anos, depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, teve um subseguir-se seja de ditaduras, que de sistemas democráticos, mas onde em ambos se faziam uso de outros instrumentos derivados dos instrumentos de tortura. Portanto, é pedagógico, é uma mensagem de não suprafação do homem em relação ao homem. Esse é o objetivo principal. A exposição teve origem na Itália e, depois de um sucesso de público, conquistou o mundo. Já passou por mais de 10 países, entre eles Alemanha, Rússia, Portugal e Espanha. Um sucesso que já passa da faixa de 2 milhões de visitantes no total. A mostra fica em cartaz no MUMA até o dia 6 de outubro. Vale a pena conferir de perto as difíceis verdades da nossa sociedade. Esperamos na receptividade desta mensagem para o público brasileiro. Depois do intervalo, tem um bate-papo com o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Ele fala sobre o terceiro e último volume da história dos tempos do Império no Brasil. Não saia daí! O escritor paranaense Laurentino Gomes lançou em 2013 a obra que encerra sua trilogia sobre a história do nosso país no século XIX. Depois de falar sobre a chegada da família real e o processo de independência do Brasil, ele agora desvenda a queda da monarquia e a proclamação da República em 1889. Laurentino conversou com o É Cultura sobre o seu livro. Confira. O livro é o terceiro volume da trilogia da história do século XIX. Agora, como foi realizado esse trabalho de pesquisa e como tornar esse assunto, a proclamação da República, atraente a todos? A respeito desse assunto, nada melhor do que conversar com o próprio autor, que está aqui do nosso lado, Laurentino Gomes. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar a falar sobre esse trabalho de pesquisa e da importância de resgatar um assunto importantíssimo para a história aí do nosso país. Esse trabalho é uma grande reportagem. Eu sou jornalista com mais de 35 anos de experiência em redações de jornais e revistas. E eu acho que o jornalista ele tem uma missão importante que é
servir de filtro da linguagem mais especializada dos cardiologistas, psicólogos, economistas e também historiadores para um público mais amplo. E então esse livro, ele tem primeiro uma contribuição de linguagem, é um livro bastante acessível em que eu misturo coisas pitorescas, bem-humoradas, engraçadas, com uma análise mais profunda do que era o Brasil na época. Mas ele é resultado também de uma pesquisa muito longa, muito extensa. Foram 3 anos de pesquisa. Eu li mais de 150 livros. Às vezes nem sempre você precisa ler um livro inteiro, às vezes é um capítulo, uma seção para entender um detalhe de um personagem ou de um acontecimento. Morei 1 ano nos Estados Unidos, visitei lá a Biblioteca Oliveira Lima, em Washington, a Biblioteca do Congresso Americano. Então foi uma grande pescaria, né? Eu fui realmente recolhendo elementos para entender que evento importante foi esse na história brasileira. Ou seja, acabamos uma monarquia de 67 anos de história, um caso único na América, não houve outra com tanto tempo, e começou uma república bastante tumultuada, uma república que até hoje ela encontra uma certa dificuldade ainda para se impor na paisagem política brasileira, né? Em algum momento desse teu trabalho, desse teu processo de pesquisa, você ficou indignado quando você traçou um comparativo daquilo que você pesquisou com o que é ensinado nas salas de aula? Algum episódio que você dissesse, poxa, como que não foi dada a devida importância? Sim, eu acho que a história, não é uma ciência exata, né? A história, ou seja, os personagens dos acontecimentos do passado, eles são reais, existiram, não mudam mais. Mas a história continua mudando o tempo todo, pela forma como nós olhamos o passado. Então tem uma construção mitológica em cima dos personagens dos acontecimentos. A perspectiva vai mudando. Vai mudando, ou seja, a forma como nós olhamos o passado hoje altera o passado, pelo menos a visão que a gente tem dele. E então isso afeta muito a forma como a história é ensinada nas escolas, porque essa visão ela vai passando para os livros didáticos. Então, por exemplo, a forma como a história era ensinada durante o regime militar é bem diferente da história que é ensinada hoje sobre um governo mais à esquerda, do PT, né? Então, para um jornalista é um desafio muito grande você discernir entre o que era um fato, um acontecimento real e o que era um mito. Claro que essa tarefa é impossível. Mas me dá pena, realmente, de observar que os estudantes na história, nas escolas, eles estudam história como se fosse química, física e matemática. Eles são, às vezes, obrigados a decorar datas, nomes, acontecimentos que eles não entendem, de fato, o que significam. Então, o meu objetivo é contribuir para esse entendimento. Acho que até ajudar mesmo os professores que estão em sala de aula a dar um panorama, como se fosse um grande pano de fundo para a grade curricular do ensino de história. Laurentino, dos tantos personagens aí que você se viu obrigado a estudar em virtude desse livro, qual assim que chamou mais a tua atenção, que tem aí um caráter mais pitoresco que vale? Eu acho que na verdade são 2 personagens, são justamente os protagonistas, né, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Dom Pedro II. É muito interessante porque na véspera da proclamação da República, esses 2 homens que ocupam a boca de cena do episódio, eles estão doentes. E, aliás, muitos acreditavam que os 2 iam morrer. Então, era o estado grave de saúde. Os 2 estavam de cama. O Marechal Deodoro, embora tenha sido oficialmente o proclamador da República, ele tinha convicções monárquicas muito fortes. Isso aparece nas cartas, nos documentos, nas declarações que ele fez na época. E o Dom Pedro II, curiosamente, embora tenha ocupado o trono brasileiro por quase meio século, tinha uma alma republicana, que também aparece nas cartas que ele mandou para a Condessa de Barral e alguns escritores, correspondentes dele, em que ele dizia, olha, eu preferia que o Brasil fosse uma república e não um império, eu preferia ser presidente da república e não. Então, é muito curioso você observar que esses 2 homens se encontram numa encruzilhada importantíssima da história brasileira, mas eles estão percorrendo caminhos de sinais trocados. Como um bom jornalista, você se viu obrigado a deixar o diploma um pouquinho de lado e representou muito bem a figura de um historiador, digamos assim? Eu sempre insisto que eu não sou um historiador acadêmico, eu não tenho formação acadêmica, o meu trabalho é jornalístico, mas acho também que não existe muita diferença entre o trabalho do jornalista e do historiador. A diferença é mais aparente do que real, né? O jornalista, ele é um historiador do presente. Nós estamos observando, interpretando, narrando a história enquanto ela acontece diante dos nossos olhos.
Portanto, é uma narrativa, é uma interpretação mais sujeita a erros, ela é mais superficial, porque o acontecimento acabou de acontecer meia hora atrás. O historiador olha para essa história com mais método, com mais profundidade, com mais distanciamento. Mas acho que os dois têm um objetivo grande, que é tentar chegar o mais próximo possível da verdade dos personagens e dos acontecimentos. Então, agora, claro que fazendo um livro-reportagem de história do Brasil, eu às vezes visto a capa de um e a capa de outro. Mas eu acho que o objetivo meu é popularizar a história do Brasil, ser um abridor de porta para um leitor que não está habituado a ler sobre isso, mas sem banalizar. Eu acho que esse é o desafio. É ampliar o interesse pela história do Brasil sem transformá-la num mero almanaque de entretenimento. Interesse de quem? Você teria aí um público-alvo para... Não, eu agora acabei de sair da Bienal do Rio de Janeiro, onde eu autografei livros durante 18 horas em 4 dias. E aí passa uma amostragem do Brasil na minha frente. Tem todas as classes sociais, tem todas as faixas etárias, tem gente muito simples que vai lá, assim, empregadas domésticas, faxineiros, gente de trabalho braçal que fala, vim aqui comprar esse livro porque eu quero que o meu filho aprenda história. E tem dono de banco, tem político, tem professor universitário, então é muito difícil eu responder essa pergunta, dizer qual é o seu público-alvo. Eu acho que são os brasileiros de uma forma geral, todos eles. Né? Você teria uma crítica a fazer, ou mesmo aos jornalistas, historiadores, vamos colocar todos no caldeirão. Por exemplo, a gente estava falando um pouco da questão da superficialidade da informação e como você se viu obrigado a pesquisar a fundo um trabalho que exigiu anos e anos de pesquisa, né, a ponto de você, inclusive, ir aos Estados Unidos para buscar ainda mais informação. Você não acha que hoje em dia as pessoas se contentam com muito pouco? Com uma pesquisa na internet que deveria ser o início, sim, acaba se tornando o todo? Sim, sim. Isso, infelizmente, inclusive, tem sido objeto de escândalos acadêmicos e mesmo nos Estados Unidos. Às vezes, dissertações de mestrado, às vezes até tese de doutorado, que são resultado de pesquisas, plágios muito elementares na internet. Eu acho que, assim, o que define a qualidade de um trabalho como esse é a profundidade da pesquisa. Na internet, hoje, tem coisas maravilhosas. Por exemplo, toda a biblioteca Mindlin que foi doada à Universidade de São Paulo está disponível na internet. Você hoje não precisa ir lá mais. Você pode pesquisar. Tem bancos de dados maravilhosos. A Biblioteca do Congresso americano tem boa parte dos seus livros digitalizados e disponíveis na internet. Certo. Agora, também tem informação muito banal, tem muita teoria conspiratória, de que o Tiradentes foi salvo da forca na última hora pelos maçons e coisa assim. Então, você tem que tomar cuidado, tem que usar bom senso, mas também, eu acho que assim, é importante checar tudo isso nas fontes de referência da academia. Ou seja, a universidade ela tem um processo de validação do conhecimento. E aí é nesse lugar que você tem que ir na hora de checar as informações. E depois dessa trilogia, o que o Laurentino Gomes nos presenteará aí no futuro próximo ou distante? Eu não sei, todo mundo está me fazendo essa pergunta. Mas, assim, uma certeza é que eu não vou mais escrever livros com data na capa. Esse é o último. Acho que é uma trilogia que se encerra, são 3 livros que poderiam ser até interpretados como se fossem 3 volumes de uma mesma obra. Mas eu quero continuar escrevendo, especialmente sobre a história do Brasil. Então, tem alguns interesses que me passam muito forte. Quais? Guerra do Paraguai, Inconfidência Mineira, os conflitos da época da Regência. Aqui no Paraná tem um episódio incrível, que eu acho que merece um bom livro-reportagem, que é a Guerra do Contestado. Tem a Revolução Federalista, o Cerco da Lapa. Então, eu estou navegando por aí, mas eu não sei em que porto eu vou ancorar ainda. Bom, mas aguardamos ansiosos, então. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista. E muito sucesso para você. Muito obrigado, para você também. No próximo bloco tem o som das cantoras Kátia B e Lulina. Voltamos já. Acostumado a receber grandes nomes da música brasileira das últimas décadas, o Teatro Paiol foi a casa da cantora e compositora Kátia B por uma noite no ano passado. Ela lançou aqui em Curitiba seu mais recente álbum. Com
músicas suaves que misturam o pop a batidas eletrônicas e alternativas, a cantora e compositora Kátia B apresentou em Curitiba o show Para Mim Você é Lindo. Mantra que pudesse te levar para dentro assim da minha brincadeira musical, sabe? Mais do que eu tento fazer mais do que uma canção após a outra, e aí cada música se encerra nela mesma, assim, que seja uma conversa, assim, uma história sensorial. Você falou muito bem. Então eu procuro fazer isso, assim, buscar um contraponto da minha voz que é muito suave. Eu tento mudá-la, mas não tem muito jeito, é o que eu sou. E com graves, com alguns elementos eletrônicos que dão uma densidade, assim, uma inspiração da feminilidade, né, da força com a suavidade ao mesmo tempo. O repertório incluiu principalmente as músicas próprias da cantora, que conquistou carreira internacional e trouxe à cidade um show surpreendente. Principalmente por tudo isso que eu falei do meu trabalho, assim, já teve momentos que eu fiquei um pouco escondida, assim, dentro dessas camadas de som. Às vezes pode parecer uma coisa um pouco mais distante. Então, eu fiquei muito inquieta com isso, com querer romper um pouco, mesmo mantendo a mesma ideia, a mesma música, mas ter um pouco mais de força, me abrir mais como cantora, ficar mais livre. E eu acho que eu consegui, não só no disco, ter mais essa presença, estar mais encarnada, como no show, porque é um show muito livre, ele é todo organizado, ensaiado, mas ele é muito livre, a gente corre muitos riscos sempre. Além das músicas próprias, canções de outros artistas integraram a programação. Até mesmo os Beatles, com arranjo revisitado, fez parte do show. E a esperada música tema do álbum embalou a noite com a melodia suave que caracteriza o trabalho da cantora. Aprenderei a cada dia, sem pressa e sem dor. O show de Kátia B ainda contou com um toque curitibano. É que o escritor e dramaturgo Luiz Felipe Leprevaux foi convidado a dividir o palco com a cantora. Juntos cantaram a belíssima Se Você Não Me Amar, composta pelo artista. Estou trazendo músicos do Rio de Janeiro, o Lucas Vasconcelos, Marcelo Vig e o Antônio Saraiva, que é um músico de lá, mas que trabalha muito aqui. E me apresentou ao Leprevaux, que vai participar do show. Me apaixonei por uma música dele, e aí falei, venha cantar com a gente. A cantora e compositora pernambucana Lulina está com novidade. Ela lançou no mês de novembro seu segundo álbum oficial e o primeiro clipe feito para este disco traz uma aeronave em forma de jaca, vários bonecos de Playmobil e passos de dança do super-herói Space Ghost. Confira. Fazer melhor, percebi que eu valia tanto quanto lá vai a gente tentando se fazer maior. É o plano da vida inteira, dá até dó não aceitar que você só está aqui para se acalmar. Traz mais cerveja pra me deixar animado e esquecer que acabou o feriado.
Lá vai a gente tentando se fazer maior. Mais dinheiro, trabalho, mais livros na estante. Pra existir, para se fazer tão grande e sumir em um instante. Traz mais comida pra me deixar saciado e esquecer que a minha vida é um salário. Traz mais cultura pra eu ser admirado e esquecer que eu sou só mais um coitado. Traz mais cerveja pra me deixar animado e esquecer que acabou o feriado. E a gente fica por aqui, lembrando que este programa tem reprise ainda hoje às 11h30 da noite. E amanhã tem mais É Cultura às 6h30. Entre em contato com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais. E até amanhã. Mais inseguro.